Olá, professor. Aqui é a Laís Jamile, do segundo B, e eu vou trazer a explicação sobre o período joanino, que foi basicamente o período da história do Brasil colonial, iniciado com a chegada de Dom João VI com a corte portuguesa em 1808 e que acabou em 1821. Mas antes de entrar propriamente nesse período, a gente vai entender, eu vou explicar um pouco, o que estava acontecendo, qual era o contexto da Europa que fez com que a coroa portuguesa ela fugisse para a sua maior colônia, que é o Brasil, que era o Brasil. Então, estava acontecendo na Europa o Império Napoleônico. Então, a França estava se consolidando como uma potência militar, só que ela queria ser uma potência econômica. Quem era a potência econômica na época? A Inglaterra. Então, a Inglaterra e a França elas eram rivais. Napoleão, por experiência própria, sabia que atacar a Inglaterra diretamente não ia dar certo, porque a Inglaterra é uma ilha, então até que eles passassem pelo mar para chegar na Inglaterra, já teria dado tempo deles avistarem os franceses e se prepararem para uma resposta. Então ele sabia que não ia dar certo, então ele criou uma maneira de atingir a Inglaterra, de atingir a Inglaterra indiretamente, foi através do bloqueio continental, ou também chamado de bloqueio de Berlim, né? Foi assinado em 1806. Basicamente, ele proibia que os países europeus eles comercializassem com a Inglaterra. Só que o que aconteceu? Portugal ele tinha relações comerciais muito fortes com a Inglaterra, então ele não podia simplesmente cortar essas relações. Então ele tentou enganar os franceses dizendo assim, olha, a gente não está mais comercializando com a Inglaterra, o que era uma grande mentira, porque eles estavam e logo os franceses descobriram e partiram para invadir Portugal. Aí o príncipe regente, o Dom João, ele que teve que tomar as decisões políticas porque a sua mãe, a Dona Maria I, né, que era a rainha portuguesa, ela não estava em boas situações de comandar, então ele que tomava as decisões e ele decidiu fugir, abandonar Portugal, levar por volta de umas 15 mil pessoas para sua maior colônia, que era o Brasil. E aí eles contaram com a ajuda dos ingleses. Os ingleses financiaram essa fuga, usaram a sua frota marítima para proteger os navios portugueses enquanto eles iam para o Brasil, e foi isso. E aí, em 1808, lá no iníciozinho de 1808, os portugueses eles chegaram e se instalaram na cidade de Rio de Janeiro, que desde o período pombalino, lá em 1763, era a capital do Brasil. Enfim, com a chegada da família real, significou a criação de instituições e construções que tinham por finalidade tornar a vida da corte melhor e também desenvolver a economia local. Então, agora eu vou começar a destacar algumas mudanças que logo aconteceram quando eles chegaram. Uma das primeiras mudanças foi uma mudança estrutural, ou também foi uma mudança estrutural. Por quê? Porque Rio de Janeiro, a cidade de Rio de Janeiro, não estava preparada para receber aquele tanto de gente que apareceu. Então, uma das alternativas que o príncipe regente, né, o Dom Pedro, viu, foi tirar as pessoas das suas casas, tirar os colonos das suas casas e botar os portugueses lá. Foi uma das alternativas dele. Outra coisa também que aconteceu durante esse período foi a criação do Banco do Brasil, teve a criação também do Teatro Nacional, da Biblioteca Nacional, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a nossa primeira universidade. O Brasil, colônia, não tinha... O sistema educacional do Brasil, colônia, meio que não existia tanto assim, tá? Para os colonos, para a massa, né, da população, exatamente porque Portugal tinha medo de que uma população letrada fosse uma população que logo ia querer se independer do país. Então ele preferia manter a população sem acesso à educação. Então isso foi uma grande novidade, a universidade no Brasil. Foi a primeira universidade, né? Outra mudança também foi a criação da imprensa real. Então aí surgiu nossos primeiros jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas é claro que eles não publicavam qualquer coisa. A coroa portuguesa ela sempre estava ali, controlando, para ver o que podia ser publicado e o que não podia ser publicado. Então, de certa forma, era uma imprensa que sofria uma censura. Outra coisa também que aconteceu nesse período foi a missão francesa, que basicamente foi a contratação de alguns artistas franceses para que eles fizessem algumas algumas pinturas do Brasil. Retratassem o Brasil. E um dos principais artistas foi o Debrecht. Bem, depois disso eu vou falar agora da principal mudança que aconteceu durante o período joanino. Que logo que Dom João chegou aqui no Brasil,
ele fez a abertura dos portos às nações amigas, que basicamente nações amigas restringia a Inglaterra, porque a Inglaterra foi a que mais beneficiou com todo esse processo. Até porque, como eu falei, a Inglaterra financiou a fuga da coroa portuguesa para o Brasil. Então, eles ficaram pressionando, eles não iam fazer isso de graça, né, assim, né, de boa vontade. E eles ficaram pressionando o Brasil para que ele abrisse seus portos, porque até então, já faziam o quê? Uns 300 anos que o Brasil estava sobre o Pacto Colonial, também chamado de exclusivismo colonial, que é uma das vertentes do mercantilismo. Basicamente, é um comércio restrito entre colônia e metrópole. Só que a Inglaterra queria vender os seus produtos para a colônia, então ela ficou pressionando para que Portugal abrisse os portos brasileiros, e foi o que Portugal fez. Outra coisa é que então rompeu o Pacto Colonial, né? Aí com a abertura dos portos, não tem mais Pacto Colonial. Outra coisa também que a Inglaterra se beneficiou muito foi com o Tratado de Comércio e Navegação. Basicamente foi um tratado em que foi estabelecido as taxas de impostos para cada produto estrangeiro. Então, os produtos ingleses, eles tiveram uma taxa de imposto de 15%, enquanto os portugueses foi uma taxa de imposto de 16%. Você vê que a taxa de imposto inglês é menor até mesmo do que a do português, e das outras nações era de 24%. Então aí você percebe que os produtos ingleses chegavam aqui num preço mais baixo, eram produtos além de ser produtos mais diversificados, ser produtos com melhor qualidade. Então assim, no mercado eles eram bem mais competitivos. A medida também tomada por Dom João VI foi revogar o decreto que proibia a atividade de manufatureira no Brasil. Então agora as fábricas elas poderiam funcionar, só que o problema é que os produtos ingleses, como eu falei, eram muito mais baratos, com muito mais quantidade, e chegavam aos montes aqui no Brasil. Então, tipo assim, não ajudava muito uma indústria crescente. Então, basicamente as pessoas compravam mais produtos ingleses e aí a nossa indústria não se desenvolveu. Bem, mas como nem tudo são flores, é claro que a vinda da coroa portuguesa, a vinda de toda a parte administrativa da família real ao Brasil trouxe muita insatisfação, principalmente para as elites locais, até porque o Dom João ele passou a distribuir cargos e privilégios para os aristocratas portugueses e deixou de lado as elites locais, então elas ficaram extremamente revoltadas. Além disso, Portugal também ele adotou uma política de aumento de impostos para poder financiar os altos gastos da corte portuguesa. Então, foi aí outra coisa que também deixou a população extremamente revoltada. E isso acabou resultando numa revolução chamada Revolução Pernambucana, ou também chamada de Revolução dos Padres, em 1817. Foi uma revolução da elite local, que eles estavam revoltados com a questão da crise econômica e também dos altos impostos que eles tinham que pagar. Por exemplo, eles pagavam os impostos meio absurdos, tipo, eles pagavam o imposto da iluminação de Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio de Janeiro. E outra coisa também é que eles estavam revoltados com a quantidade de portugueses que estavam ocupando os cargos públicos, eles queriam ocupar esses cargos, eu não queria esses portugueses ocupando. Acabou que esse movimento, como todos os outros, foi violentamente reprimido pela coroa portuguesa e os seus líderes foram mortos, quartejados, corpos expostos, como exemplo. Enfim, era movimento separativista, aliás. Separativista e republicano. Pois lembrando que desde 1815 o Brasil já não era mais uma colônia, não. Ele foi elevado ao status de reino. Por quê? Porque Portugal ele fazia parte do Congresso de Viena. Só que o problema é que que o rei de Portugal, toda a parte administrativa, não estava em Portugal, estava numa colônia, o Brasil. Então, as pressões foram tamanhas para que Dom João ele desse a independência para o Brasil, né, tirasse a condição de colônia e tornasse ele um reino. E foi o que o príncipe regente fez. Então agora nós chamamos o reino de Portugal, do Brasil e Algartes. Enfim, e além do mais, em 1818, a Maria I morre, a rainha realmente de Portugal morre, e aí o príncipe para de ser príncipe e está no rei de Portugal, então vira o rei Dom João VI. O Dom João VI, ele teve que voltar para Portugal, porque, né, Portugal ficou abandonada. Então, os franceses invadiram, aí os ingleses depois foram tentar ajudar o Portugal, aí colocaram o inglês lá na administração. Os franceses não gostaram do inglês ali trabalhando e exigiam a volta de Dom João VI com a Revolução Liberal do Porto. Então, a Revolução Liberal do Porto, ela exigia a volta de Dom João VI, ela também exigia que a Constituição garantisse
que fosse criada uma Constituição que garantisse o fim do absolutismo português e queria a recolonização do Brasil. Então, em meio a toda essa pressão, o povo lá tacando fogo em tudo, quebrando tudo, Dom João VI ele sentiu na necessidade de voltar, mas mesmo assim ele deixou um representante aqui no Brasil, que foi o filho dele, o príncipe regente Dom Pedro. Então, foi na regência de Dom Pedro que se dá o início do processo que vai levar à independência do Brasil daqui a alguns anos. Uma coisa que eu acho interessante destacar foram as pressões da Inglaterra para que o Brasil abolisse a escravidão. Então, começou durante o período joanino essas pressões da Inglaterra para que o Brasil abolisse a escravidão. Só que o Brasil dependia muito dos escravos. A economia do Brasil dependia muito da atividade deles. Então, eles não podiam simplesmente abolir a escravidão. A Inglaterra queria que isso acontecesse porque escravo não ganha salário, então não tem como comprar os produtos ingleses. E se eles se independerem, nossa, eles representavam um mercado consumidor assim gigantesco. Então significaria o quê? Mais demanda por produtos, mais a Inglaterra vendendo produtos, mais a Inglaterra lucrando. Mas enfim, o Portugal tentou meio que enganar a Inglaterra por muito tempo, usando-se de manobras, decretando algumas leis só para acalmar a Inglaterra. Por exemplo, a Lei Feijó. A Lei Feijó foi até chamada em lei para inglês ver, porque basicamente era uma lei que proibia o tráfico negreiro, ou seja, negros não viriam mais para o Brasil, né? Mas não aconteceu, não. Foi só uma lei que eles fizeram para tentar agradar a Inglaterra. Mas não aconteceu. Enfim, foi isso. Acabou o período de janeiro.